E aí, brasileirada, é aqui que é aqui, a América para Brasileiros, seu canal de notícias no YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho de uma pauta que não é a pauta diária aqui dos Estados Unidos, como o nosso canal costuma fazer. Vamos falar um pouquinho da história dos Estados Unidos em relação aos presidentes americanos. Há algum tempo saiu uma pesquisa que fez um ranking dos principais presidentes americanos, os 44 homens que presidiram a maior potência do mundo. Foi feito um ranking do último ao primeiro. E aí eu queria atualizar vocês, não para falar de todos os presidentes, de detalhes de todos eles, mas a importância que alguns deles tiveram na história. E essa metodologia que acabou ranqueando os presidentes, ela segue alguns critérios que eu queria apresentar para vocês. Historiadores, cientistas políticos e autoridades que entendem bastante da história americana selecionaram alguns critérios para determinar qual seria a pontuação dos presidentes americanos desse ranking. Então, questões como autoridade moral, relação positiva com o Congresso, poder de persuasão política interna e externa, a popularidade, a gestão de crises internas e externas, a gestão pública e financeira da nação, são alguns dos parâmetros que foram analisados para o ranking. Então, em último lugar, foi escolhido o presidente James Buchanan. Ele, de 1.000 pontos possíveis, só alcançou 245. De presidentes assim mais conhecidos da nossa comunidade, dentro da história, estaria lá em 33º lugar, George W. Bush. Foi o presidente americano na época do ataque às Torres Gêmeas, em 2001. Ele ficou marcado pelo fato de não ser um bom gestor de crise e não teve, então, uma pontuação tão alta assim. Avançando um pouco mais aí no ranking, em 15º lugar, tivemos o presidente Bill Clinton. Ele é esposo da candidata derrotada da última eleição, a Hillary Clinton. Bill Clinton ficou conhecido, assim, marcado pelo fato de seu governo ter vivido uma grande prosperidade econômica, a maior de presidentes americanos em períodos de paz. Avançando um pouco mais na lista aí, teríamos o primeiro presidente negro dos Estados Unidos na 12ª posição, o famosíssimo Barack Obama, vencedor do prêmio Nobel, né? Então, a persuasão política dele, a autoridade moral, a justiça social são características marcantes do nosso amigo Barack Obama. Ele, então, acabou ganhando uma pontuação muito alta dentro desse ranking. Em 9º lugar estaria o presidente Ronald Reagan. Reagan foi um presidente do Partido Republicano que governou os Estados Unidos na década de 80 por 2 mandatos consecutivos. Ele foi marcado por ser o presidente que praticamente venceu a Guerra Fria ali na década de 80, quando tivemos uma espécie de desagregação do mundo soviético ali nas mãos de Mikhail Gorbachev. Ele ficou conhecido por ser um presidente que tinha um amplo conhecimento da agenda política americana e muito popular internamente e respeitado no âmbito externo das relações exteriores. Em 8º lugar, o mítico presidente americano J.F. Kennedy, né? O presidente Kennedy foi um dos presidentes que foram assassinados nos Estados Unidos. Ele, como característica, foi o único presidente católico apostólico românico dos Estados Unidos. Ele foi assassinado em Dallas, no Texas, por Lee Oswald, né? Ele levou um tiro que foi registrado, um tiro na cabeça que foi registrado por várias câmeras. Foi algo que chocou o país e ainda é algo muito mítico aqui nos Estados Unidos. Kennedy ficou conhecido basicamente por ter sido um presidente muito popular, com um poder de comunicação com as massas muito forte. Há relatos que ele teve uma relação extraconjugal com Marilyn Monroe, né, uma top star, né, uma atriz muito famosa de Hollywood, e ele foi o presidente americano na crise dos mísseis com a União Soviética ali no auge da Guerra Fria, quando talvez a Guerra Fria ficou mais quente. Em 7º lugar, né, no ranking, temos Thomas Jefferson,
que foi o presidente que fez a Declaração de Independência dos Estados Unidos, talvez um dos documentos de maior relevância de todos os tempos. Ele conseguiu também negociar a compra da região de Louisiana junto à França. Então ele foi responsável pelo aumento do território americano, que quase dobrou à época, e um defensor profundo das liberdades individuais, coletivas e da tolerância religiosa. Na terceira posição, avançando aí no top 3 dos principais presidentes americanos, temos o Franklin Delano Roosevelt, o lendário presidente que teve 4 mandatos consecutivos, algo inédito na história americana. Ele governou os Estados Unidos de 1933 a 1945, vivia naqueles tempos ali o auge da Grande Depressão, que veio logo depois ali, né, anos depois da crise de 1929, talvez a maior crise da história do capitalismo. Ele foi responsável por uma agenda bastante arrojada de progresso e de alavancar a economia americana após a crise, né? Com o New Deal, que foi a partir dos primeiros 100 dias, ele fez uma revolução na base estrutural da economia americana. Foi pesados investimentos em estrutura, portos, aeroportos, rodovias. Ele jogou muito dinheiro público na economia, fazendo com que os mecanismos do capitalismo voltassem a funcionar e assim o país lentamente sair da crise. Ele governou o país também na Segunda Guerra Mundial, certo? Foi ele que basicamente venceu a guerra junto com os Estados Unidos, foi o líder do país, foi mestre na persuasão política, na liderança do país nesse momento específico da Segunda Guerra Mundial, talvez foi a maior crise da política internacional americana. Por quê? Porque os americanos jamais tinham sofrido um ataque a seu território. E o ataque japonês a Pearl Harbor, é uma ilha no Havaí, jogou os Estados Unidos na guerra. Os americanos relutavam em entrar na guerra, não queriam entrar na guerra, mas aquele ataque de surpresa, em 1º de dezembro de 1941, jogou os americanos então no conflito. E assim, com a entrada dos americanos, a guerra teve um certo desequilíbrio, né, entre os países aliados contra os países do eixo, e aí a vitória dos aliados ocorreu principalmente por causa da entrada dos Estados Unidos na guerra. Ele também foi responsável por desenvolver o projeto Manhattan, que foi o projeto que elaborou a bomba atômica, certo? Que foi lançada depois, 2 delas, né? Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, declarando então o fim da Segunda Guerra Mundial. Então essas são as características mais marcantes aí de Roosevelt. Foi um presidente que morreu durante o mandato, né? No fim do mandato. Ele tinha pólio, né? uma doença degenerativa, e acabou tendo um derrame e veio a falecer. Sendo substituído mais tarde por presidente, né, Truman. Em segundo lugar, gente, estaria aqui George Washington, lendário presidente lá da cédula, tá na cédula do dinheiro americana. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, governou de 1789 a 1797. Né? Ele criou os fundamentos dos Estados Unidos. O que os americanos têm como fundamento de nação foi graças a George Washington. Então, ele criou a sede do governo em Washington, né, na cidade de Washington, Distrito de Colômbia, o sistema tributário americano e a mentalidade de exército nacional, porque os exércitos eles eram basicamente locais. Os americanos, para quem não sabe, os Estados Unidos tiveram como origem em 13 estados americanos ali na costa leste, que seriam ali basicamente Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, New Hampshire, Delaware, Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Pensilvânia. Basicamente esses estados tinham seus exércitos locais. Então, o sentido de exército nacional, de patriotismo, de nação, vem com George Washington, classificado então como o segundo presidente dentro desse ranking, né, de melhores presidentes americanos. E em primeiro lugar, com uma pontuação de 907 pontos em 1000 possíveis, está Abraham Lincoln. Ele é realmente um mito. Aqui nos Estados Unidos,
Ele é considerado pela grande maioria dos estudiosos, dos cientistas políticos, historiadores e pela população americana como o melhor presidente de todos os tempos, sem dúvida. Governou apenas 4 anos e liderou a União, que foi o exército americano, na Guerra Civil, tá certo? Que vitimou aproximadamente aí 700 mil pessoas. Foi a guerra que matou mais americanos em todos os tempos. Ele foi responsável pela abolição da escravidão, tá certo? E esse foi um dos motivos, um dos pilares que levaram a Guerra Civil Americana, uma guerra absolutamente fratricida, uma mortandade nunca vista aqui dentro dos Estados Unidos. E ele criou uma mentalidade mais industrial para o país, avançando no sentido daquela revolução industrial que vinha da Inglaterra. Então, a América se tornou mais industrial, mais urbana, mais desenvolvimentista. E ele criou os pilares, os patamares aí para a 13ª emenda, que não foi ele que assinou, porque ele tinha sido assassinado. Essa 13ª emenda, ela trata realmente da abolição incondicional dos escravos nos Estados Unidos, fato histórico de profunda relevância. Ainda falando aí umas curiosidades para finalizar a questão dos presidentes americanos, 8 presidentes americanos morreram em mandato, ao longo do mandato. Sendo deles, 4 vieram ser assassinados. Então, dos que foram assassinados, o primeiro e talvez emblemático foi Abraham Lincoln. Ele foi assassinado na saída de um teatro, tá certo? O segundo presidente a morrer foi 16 anos mais tarde, 14 anos mais tarde, foi o presidente James Garfield. Depois foi outro presidente assassinado, o terceiro foi o William McLean. E o último presidente assassinado, como eu já falei anteriormente, foi John F. Kennedy. Ele foi assassinado em 22 de novembro de 1963. Então essas são as informações aí que eu queria trazer para vocês. É algo bem resumido, bem sucinto, nada muito profundo, numa linguagem fácil, para que a gente possa um pouco entender da história dos Estados Unidos, vocês que vivem aí no Brasil e a gente que está aqui nos Estados Unidos, entender um pouco dessa emblemática posição de presidente, que aqui se leva muito a sério. Os presidentes americanos, sejam democratas ou republicanos, têm um respeito coletivo, independente de você não ser muito simpático ao presidente, não gostar do presidente, mas as pessoas têm um respeito profundo pela autoridade do presidente, pelo cargo, pelo poder que ele exerce, pela liderança que ele tem. Só destacando que o presidente, essa pesquisa não colocou o presidente Donald Trump dentro do ranking, porque ele não finalizou o primeiro mandato, então não seria justo colocá-lo e analisá-lo segundo aqueles parâmetros que eu já citei. Então é isso, brasileiros. Muito obrigado aí pela atenção. Comente, dê a sua opinião em relação a esse ranking, o que é que você acha, se os parâmetros são corretos, se essas colocações aí, se essas posições no ranking, você alteraria alguma delas. Isso é importante, vamos interagir, vamos falar e vamos comentar. Espero que vocês curtam o canal, ativem esse sininho bacana que tem aí, tá certo? Compartilhem e vamos fazer parte aí dessa corrente, beleza? Agradeço a vocês. Fique com Deus e até a próxima. Forte abraço.